Boa noite. A crise na direita e a contestação social são alguns dos temas na prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rojas. Boa noite. Pedro Silva Pereira, você quer fazer uma nota antes de começarmos o programa? É uma breve nota só para assinalar a triste notícia do falecimento do eurodeputado açoriano do Partido Socialista André Bradford. Uma notícia totalmente inesperada, enfim, depois destes dias em estado de coma, mas que realmente nos deixou a todos francamente tristes. O André Bradford tinha acabado de ser eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu e desaparece com apenas 48 anos de idade, e guardamos dele a memória de uma pessoa que era um homem bom, afável, generoso e com uma grande dedicação à causa pública. E por isso não queria deixar de, a partir daqui, dirigir uma palavra de solidariedade à sua família e aos muitos amigos, sobretudo açorianos, que estão hoje a passar um mau bocado. Muito bem. E então vamos entrar no tema. Paulo Rangel, como é que se justifica os resultados que o PSD tem tido, não só nas eleições, estamos a falar de eleições como as autárquicas ou as europeias, mas também nas últimas sondagens? Todas as sondagens dão uma diferença muito significativa entre o PSD e o CDS. Eu perguntei pelo PSD, mas também o CDS tem sido atingido por isso. E a diferença que existe entre esse bloco, por assim dizer, à direita, e o bloco de partidos que apoiam a atual solução governativa. Sim, muito boa noite. Antes de mais, só dizer que me associo por inteiro a esta homenagem que fez o Pedro Silva Pereira, e que, aliás, enfim, a delegação do PSD também no Parlamento Europeu, em devido tempo, ontem, teve a oportunidade também de expressar isso. Bom, dito isto, eu, em primeiro lugar, se quer que lhe diga, eu refuto, porque não compreendo o que é que se quer dizer com crise da direita. Primeiro porque é preciso perceber que crise é essa. Eu até agora não vi crise nenhuma. Bem, a crise tem sido reconhecida, nomeadamente na noite... Crise não vejo, portanto, poderá dizer assim, os resultados das sondagens não são animadores, mas quer dizer, não vejo nenhuma crise, não é? Bom. Mas isso depois, não é um sintoma de uma crise? Calma. Não, quando não. O PSD aparece em duas sondagens ainda hoje... Deixe-me Sim, só. diga. E depois, para além disso, direita, que obviamente o PSD não é direita, não é? Pronto. Está entre à direita do PS. Não. À direita do PS, sim. Isso já é legítimo dizer. E está bem. E isso é que está bem. Mas sabe que há muita gente, dentro do eleitorado do PSD também, que considera que exatamente essa dificuldade que o PSD tem de se assumir como um partido de direita é uma das causas da sua dificuldade. Não, é o contrário, portanto eu até acho o contrário. Mas atenção que eu não estou a dizer que o PSD é de esquerda ou de centro-esquerda. Estou a dizer que o PSD é um partido que está entre o centro-direita, terá algumas pessoas de direita, com certeza, terá uma grande parte de pessoas de centro-direita, de centro, e até nos momentos em que foi maioritário, terá chegado claramente ao eleitorado de centro-esquerda. Portanto é um partido de vocação maioritária e central, portanto é essa a sua... Portanto, realmente, por isso, se me disser assim, que sendo um partido que tem uma vocação e uma tradição maioritária, ter uma votação, enfim, na casa dos 23% ou 22% ou 24%, que é um resultado que, obviamente, seria um resultado negativo para o PSD, penso que toda a gente estará de acordo com isso. Daí a considerar que isso é uma crise, também acho um pouco estranho. Mas quer dizer, há aqui um problema. O PSD, por um lado, tem uma votação baixa e não se vê o CDS, por exemplo, beneficiar e subir com esse resultado. Vê-se o CDS, sim, neste momento, a lutar pelo último lugar com o PAN. Não há uma transferência de votos de um para o outro, mas enfim, pronto. Sinceramente, eu, em primeiro lugar, há uma coisa que eu queria sempre dizer, e digo sempre porque há um problema que, aliás, é muito português, curiosamente, e muito eu diria, da comunicação social portuguesa, que é cada vez que há uma sondagem, ela é tratada como se fosse uma... Aqui não foi uma, sim, também pode ser duas, ou três ou quatro, quer dizer, são tratadas, e nós sabemos que as sondagens falham muitas vezes. Mas eu não estou, isto não desvaloriza as sondagens com o seu papel. Só estou a dizer, elas não podem ser tratadas como verdades absolutas. Sim. Que são, ou às vezes há uma sondagem que sai 3 dias antes das eleições. E é já como se tivesse o resultado feito. Ora, muitas vezes isso é desmentido, outras vezes é confirmado, mas justamente até porque umas vezes é desmentido, outras vezes é confirmado, há aqui uma incerteza. Estou a dizer, mas não há dúvida que há uma coisa, pelo menos, em que a Constância tem razão, é que quer nas autárquicas, e portanto ainda sob a liderança de Pedro Passos Coelho, quer agora nas europeias,
já com a liderança de Rui Rio, os resultados não foram resultados satisfatórios, não é? E, portanto, isso sim é uma coisa que preocupa. Agora, quais são as razões profundas disso, também não sei dizer-lhe, e não sei se a tendência se manterá. Eu penso que isto nós temos realmente que aguardar pelas eleições legislativas, agora pela apresentação dos candidatos, pela apresentação do programa. Mas não há muito tempo, e tendo em conta que um dos meses é mês de agosto, que é o mês de férias, em que as pessoas desligam da política. Pronto, mas em política, pouco tempo, às vezes dá para acontecer muita coisa. Portanto, se formos a confiar nas sondagens, como eu digo, tenho sobre elas a reparar, por exemplo, no caso das europeias, há umas sondagens antes da crise dos professores e há umas sondagens depois da crise dos professores. Mas esse podia ser um dos motivos, exatamente, que explicam um certo afastamento. Eu penso que essa crise não contribuiu para que se invertesse uma tendência. Portanto, pelo contrário. Portanto, isso eu estou de acordo. Que foi um momento, de alguma maneira, definidor. Portanto, especialmente para as eleições europeias, foi claramente, do meu ponto de vista, foi o momento mais definidor de todos. Não sei se ele terá consequências para lá disso. É uma coisa a ver. Mas, enfim, sinceramente, também acho que tudo o resto será um bocadinho estar aqui a fazer especulação política. Pedro Silva Pereira, como é que vê estes resultados? Bom, eu, em primeiro lugar, queria chamar a atenção para o facto de que nós tivemos realmente agora 3 sondagens, mas 3 sondagens que apontam todas para a mesma tendência. Isto é, o Partido Socialista a subir para a casa dos 37%, 38%, o PSD a cair para a casa dos 23%. Em algumas até sobe dos 23% e o CDS a cair ainda mais para a casa dos 5% e apenas com 1% de diferença, ou 1 ponto percentual de diferença em relação ao PAN. E, portanto, uma situação aflitiva para o CDS. Estes resultados destas sondagens, no entanto, são importantes também porque se seguem às eleições europeias. E essas não foram sondagens. E a verdade é que nas eleições europeias o PSD teve o pior resultado de sempre em eleições a que concorreu sozinho a nível nacional. E o CDS teve também um resultado decepcionante. Se isto chega para caracterizar a situação como uma crise da direita, bom, eu penso que chega largamente para caracterizar. Tanto mais que nós estamos a apenas 2 meses e pouco das eleições legislativas e, portanto, que estas tendências acentuem a diferença entre o PSD e o PS e entre a esquerda e a direita, enfim, para a direita só pode ser, como dizia o Paulo Rangel, motivo de preocupação. Nós neste momento estamos a falar, estas 3 sondagens convergem no entendimento que a diferença entre o PS e o PSD é agora da ordem dos 14 ou 15 pontos percentuais. Isso é, evidentemente, bastante e, portanto, só pode configurar uma situação de crise ou de risco mesmo de colapso eleitoral da direita nas eleições legislativas. E eu estou convencido de que isso pode até acentuar-se ainda um pouco mais, na medida em que as eleições legislativas vivem muito da comparação entre os candidatos a primeiro-ministro, da confiança para primeiro-ministro. E aí eu creio que é muito evidente que o Partido Socialista com António Costa leva clara vantagem na avaliação dos portugueses em relação à alternativa Rui Rio e, portanto, pode até acontecer que esta dinâmica se venha a acentuar um pouco mais ainda a favor do Partido Socialista. Ao ponto de chegar à maioria absoluta? Bom, vamos ver. Neste momento os resultados não indicam isso, mas como digo, acho que há a possibilidade de o resultado do Partido Socialista vir ainda a melhorar. Perguntar porque é que isto está a acontecer à direita. Bom, eu creio em primeiro lugar que é o resultado do confronto entre os resultados positivos do governo, que melhorou a situação do país e a vida dos portugueses, e, por um lado, as teorias catastróficas ou diabólicas da direita que não se confirmaram e a incapacidade das suas lideranças de apresentarem ao país uma alternativa convincente e mobilizadora. Entraram agora numa espécie de leilão fiscal que não parece
que contribua muito para a Bem, credibilidade António da Costa proposta também entrou política da já, direita. dizendo que ia aumentar os escalões do IRS e, portanto, diminuir o IRS para a classe média. Sim, mas isso está muito longe daquilo que nós tivemos. O PSD apresentou uma proposta que equivale à volta de 7,4 mil milhões de euros de encargo sobre as contas públicas por redução de impostos e por aumento do investimento público. E o CDS apresentou uma proposta da ordem dos 3,2 mil milhões de euros em matéria fiscal. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de propostas muito demagógicas e populistas, encontradas em véspera de campanha. Não creio que seja o registro certo para quem quer conquistar a confiança dos portugueses. Fernando Rosas, como é que vê estes resultados? Bom, eu acho que estas eleições que vêm aí e as sondagens parecem refleti-lo, indicam uma ou duas coisas. A primeira é que o eleitorado percebeu que a esquerda, entendida neste acordo parlamentar, foi capaz de fazer coisas muito importantes para a condição de vida das pessoas. Nos salários, nas pensões, nos manuais escolares, nos descontos dos passos, na luta contra o desemprego, e coisas que se refletiram na vida das pessoas. Quer dizer, a esquerda não tem um discurso meramente promessa e de demagogia. A esquerda entendida conseguiu fazer uma série de coisas muito importantes. Em segundo lugar, o eleitorado percebe também que os partidos à esquerda do Partido Socialista foram muito importantes para esse... É claro, o Partido Socialista também, todos foram, mas não havia governo se não fossem os partidos à esquerda do Partido Socialista e eu não sou partidário de cada um andar com uma bandeirinha a dizer eu fui melhor que tu, etc., ou fui eu que fiz isto, etc. Há partidos que provavelmente têm o entendimento de que problemas que venham a ter ou que possam ter são porque não falaram suficientemente no que tinham feito e andam a pôr bandeirinhas em todo lado. Eu não acho que isso seja uma boa solução. Acho que todos os partidos contribuíram na medida da sua possibilidade, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu perfil, e o eleitorado sabe distinguir. Está a falar do PCP? Estou a falar o que falei, não estou a falar exatamente do que falei. E portanto, acho que o eleitorado também percebe esse papel. Portanto, há um povo de esquerda, um eleitorado de esquerda, que gostou da geringonça e que compreende o papel que os diversos partidos de esquerda tiveram nisso, e isso reflete-se em sondagens que dão 53%, se não me engano, de maioria. E o povo de direita, onde é que anda? De maioria. Deixe-me só terminar a dizer uma coisa. E, portanto, sabem também, espero eu, isto agora já é mais um desejo, que hão de saber que a maioria de esquerda desfaz. A maioria absoluta do PS, a maioria de esquerda não, a maioria absoluta do PS desfaz estas perspectivas e, portanto, eu confio muito no... Não, mas a maioria absoluta também pode ser determinada pelo resultado que tiver o segundo partido. Com certeza. E, portanto, ser mais fácil de alcançar se o PSD tiver de baixar muito. Porque o que se passa com a direita é claro que há uma crise, e uma crise das mais graves da sua história na democracia. Porque, repare, não é só os resultados das sondagens. Para já, os resultados das sondagens dão tendências. As tendências é o PS a subir, o Bloco de Esquerda a subir um pouco, o PC estabilizado. Agora, no que respeita aos partidos da direita, a tendência é de queda. Com o PSD a ter os resultados mais baixos da sua história eleitoral e o CDS a disputar espaço com o PAN, a nível dos 4, 5%. Portanto, e repare, não é só os resultados das sondagens, é um PSD claramente dividido entre uma ala que puxa mais para a radicalização à direita e uma ala que o atual secretário-geral defende, que puxa para a disputa do espaço ao centro. Mas esse centro não está já ocupado pelo PS? E esse é o problema. Eu acho que uma das razões importantes é que o PS também, ou uma parte do PS, por menos, tenta fazer política ao centro e, portanto, retira espaço político à estratégia deste secretário-geral. Não tirava o do outro, porque o outro queria puxar o partido para a direita, não é? E, portanto, o PSD está claramente dividido em termos, e isto não tem nenhum assinto, quer dizer, há um debate muito claro dentro do PSD entre qual é o caminho. Se conquistar um espaço ao centro
ou se, pelo contrário, radicalizar com posições mais duras à direita. E depois, o CDS, que está a pagar caríssimo o preço de ter feito uma campanha eleitoral radicalizada à direita, que em Portugal não deu. O Nuno Melo, que é um homem cheio de ideias brilhantes, resolveu fazer uma experiência que é uma experiência populista radical de direita nas eleições europeias. E isto foi um desastre total. Mas isso é sinal que esses movimentos populistas não vingam em Portugal? Quer dizer, pelo menos nos termos em que eles o apresentaram, não tiveram expressão eleitoral. Não é? Quer dizer, que os fatores que permitem essa eclosão de um populismo de direita possam existir em Portugal, podem. Mas o sistema político em Portugal, apesar de tudo, tem funcionado com alguma eficácia na contenção da Paulo Rangel falou aqui a questão dos professores. Isso não pode também ter afetado tanto o PSD como o CDS? Sim, claro, afetou a credibilidade deles, porque dizem uma coisa, depois dizem outra. Quer dizer, os partidos de direita eram uma cambaiota demasiado grande na questão dos professores e isso afetou a sua credibilidade. Isso é absolutamente indiscutível. Agora, portanto, este eu acho que estas tendências se verificam. O tempo não é muito, mas a direita vai ter uma eleição, talvez uma das eleições mais difíceis da sua história eleitoral. Paulo Rangel, tinha aqui várias perguntas, uma delas é, pegando aqui no Fernando Rosa e Pedro Silva Pereira disseram, a questão aqui foi o facto de o PSD e o CDS também não terem percebido que a solução a esta a chamada geringonça ia vingar, porque durante muito tempo, tanto o PSD como o CDS anunciavam a vinda do diabo, e vinha aí o diabo, e vinha aí um segundo resgate, e vinham aí sanções económicas, e no fundo, de facto, a solução acabou por vingar e oferecer estabilidade ao país. Não, eu sinceramente não acho isso. O que eu acho é que há uma coisa em que o Governo tem falhado sistematicamente, e que é evidente, e que faz parte do truque que aqui está. A questão é saber se vai acontecer o que aconteceu em 2009, em que as pessoas confiaram em Sócrates uma segunda vez, para o desastre completo levar o país à bancarrota. Portanto, isso já aconteceu uma vez. Porque quando a verdade veio ao de cima já era tarde. E aqui, na questão dos serviços públicos, eu penso que isso está muito em causa, que não é uma coisa fácil de explicar, mas para a qual eu, aliás, tenho vindo a chamar a atenção há muito tempo. Não é de agora, praticamente desde 2016, mas em especial em 2017 e depois 2018 e, enfim, cada vez mais, que é o que se passa com a saúde, o que se passa com os transportes, o que ontem foi denunciado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, quer dizer, que é uma coisa absolutamente mas, Paulo Rangel, isso é o reverso das contas certas. Não é o reverso das contas certas, é o reverso das opções, porque vamos cá ver. As contas não são certas, são contas equilibradas, mas o equilíbrio das contas passa por opções. A opção do Governo foi matar a saúde, primeiro aspecto. Portanto, a saúde está num estado caótico. Os transportes é o que nós vemos. As questões de segurança, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, vivem com aflições sistemáticas. O mesmo vale para o Exército e para as Forças Armadas em geral, como nós vimos ontem. E, portanto, o que acontece aqui é que há uma asfixia, se quiser, dos serviços públicos, mas isso é algo que até as pessoas se aperceberem por completo de que isso está nesse estado, demora o seu tempo. E, portanto, eu julgo que... Não é por acaso que Mário Centeno, que é Ministro das Finanças, é um dos ministros mais populares. Porque a minha pergunta era, no fundo, era isto. Se com Mário Centeno e António Costa o PS não foi ocupar uma posição e tomar um discurso que era típico dos partidos mais à direita? Não, sinceramente, quer dizer, na questão das contas equilibradas, sim, não há dúvida. Era a única forma que o PS tinha de poder se ingrar. Aliás, essa mudança é clara. O primeiro orçamento que apresenta em Bruxelas é rejeitado por Bruxelas de uma forma, é reprovado clamorosa, em fevereiro de 2016. E Mário Centeno, que eu até julgo que quis provocar isso, porque mesmo no programa do PS inicial, no Mário Centeno, as coisas eram mais moderadas do que depois apareceram com a geringonça, e, portanto, era preciso fazer ali alguma travagem, e ele faz uma travagem a fundo. Nessa questão, realmente, das contas equilibradas, sim. Agora, a maneira de lá chegar, não. Aí é que há uma diferença muito grande, e, portanto, isso eu acho que
que é... Agora, é o que eu digo, não sei E a se é questão fácil da divisão interna, o que o Fernando Rosas falou. Não, isso eu acho que contribui. Porque há, de facto, uma divisão grande no PSD. Aliás, vai-se ver agora na lista de deputados e os principais Sim, quer dizer, críticos. eu não sei se... Vamos cá ver. Eu acho que o PSD foi sempre um partido com grande debate interno, portanto, e até bastante... Mas isto, há posições que ultrapassam um pouco o debate. Não, quer dizer, quando digo debate, até queria dizer, mesmo até com alguma tensão, portanto, isso não é assim uma coisa nova no PSD, sinceramente. É uma coisa que estamos muito habituados. E eu não tenho esta visão da crise catastrófica e tal, quer dizer, o PS esteve 10 anos na oposição com o Cavaco Silva. Não estou a dizer que é catastrófica, estou a dizer que há. Não, mas quer dizer, mas nessa visão, o PS teve 10 anos na oposição com o Cavaco Silva e, pelos vistos, não morreu, quer dizer, e teve 20%, decisões tremendas, e está aí, portanto... Vamos cá, vamos relativizar as coisas. Mas teve 20%. Não estou a dizer isso. Teve com o PRD, e neste momento o que se vê é que os dois partidos à direita caem, certo, mas também não somem novos partidos, quer dizer, não há representação. Sim, está bem, mas dá a ideia que há um eleitorado que não se sente representado, ou pelo menos sente-se representado pelo Partido Socialista. Mas quer dizer, repara, o quadro eleitoral está, o quadro partidário em toda a Europa está em mudança, não é? E, portanto, em Portugal também houve aqui uma mudança, e eu penso que isto também é uma adaptação, se quiser. Não há dúvida que a experiência da geringonça é uma experiência nova na política portuguesa, portanto, e ela também há de ter aqui algum efeito, portanto, neste sentido de mudar as regras do jogo, não é? E, portanto, também penso que aqui pode ter algum efeito nisso. Mas, sinceramente, eu não dava, o que me custa a mim, sinceramente, é, antes das eleições, fazer um debate como se as eleições já estivessem feitas. Era isto que eu dizia há pouco. Não, é que isso, é natural por que se fale da campanha eleitoral. É natural que se fale de sondagens, é natural que se fale dos resultados das europeias. Tá bem, mas que não se faça, não é natural do meu ponto de vista, e por isso eu sinceramente não acho este debate, estou a participar nele, enfim, de forma relutante, porque eu, como político, não é, recuso-me a fazer funerais antecipados, quer dizer, a enterrar as pessoas antes de elas estarem mortas. Portanto, ou seja, o que eu digo com isto é, não faz sentido. Mas tanto Rui Rio como a Associação Cristas disseram a seguir às europeias que percebemos que há aqui qualquer coisa que não está a correr muito bem, vamos ter que mudar qualquer coisa. Portanto, no fundo, há uma reflexão que supostamente até devia estar a ser feita nestes partidos. E eu acho que isso, no CDS não sei dizer, porque o CDS apresentou os seus candidatos ainda antes das europeias, não é? Portanto, em plena campanha para as europeias, o CDS resolveu apresentar os candidatos para as legislativas. Portanto, mas eu o que digo é, no caso do PSD, seja com a renovação, que eu acho muito positiva, que está a fazer nas suas listas, pelo menos a nível dos cabeças de lista, que é o que nós conhecemos até agora. Seja depois com o programa, e por exemplo, eu não posso, em caso algum, eu acho que é fundamental haver aqui uma política fiscal diferente, até para garantir crescimento noutros moldes que não nestes, que não permitem, de facto, compatibilizar objetivos, não é? Por exemplo, aqui o que nós temos visto é, ou as pessoas têm uma massa salarial mais alta, ou têm serviços públicos. É o que nós temos hoje. E o Governo optou pelo Estado salarial e está a destruir o Estado social. Basicamente é esta a opção. E só com mais crescimento é que é possível, por um lado, aumentar o rendimento das famílias e, por outro lado, não permitir degradar os serviços públicos. Portanto, este crescimento continua a ser medíocre para esse objetivo de não ter que fazer esta escolha, digamos, que eu admito que é uma escolha difícil. Eu teria escolhido não desinvestir tanto nos serviços públicos, mas pronto, enfim, este é o quadro em que nós estamos. Pedro Silva Pereira, o Fernando Rosas dizia há pouco que era bom que o PS não tivesse maioria absoluta e, de facto, dá a ideia pelas sondagens e pelos resultados das europeias que as pessoas, pelo menos à esquerda, viram com bons olhos esta solução governativa. Mas há setores no PS que claramente apostam na maioria absoluta do Partido Socialista. Bom, eu acho que estas sondagens, ao mesmo tempo que apontam para esta crise da direita, apontam para uma outra realidade. Aparentemente vem aí uma nova maioria à esquerda. Saber qual é a composição dessa maioria está por determinar. Estas sondagens realmente não indicam uma maioria absoluta
para o Partido Socialista. Vamos ver como é que as coisas evoluem em relação às eleições. Eu já fiz Mas aqui podem a minha apontar, por declaração exemplo, sobre essa matéria. podem apontar, por exemplo, uma maioria do Partido Socialista com o PAN, por exemplo. Bom, sim, tenho visto algumas especulações sobre isso. O meu entendimento é outro. Eu acho que a solução governativa provou bem, melhorou a vida de Portugal, melhorou a vida dos portugueses e, portanto, eu acho que o diálogo à esquerda deve continuar. E espero que possa continuar, até independentemente da circunstância do Partido Socialista ter ou não ter maioria absoluta. Portanto, não decretaria o fim e a inutilidade desse diálogo à esquerda, mesmo nesse cenário. Portanto, é assim que vejo as coisas. Agora, eu acho que a direita vai mal se vai para este processo das eleições legislativas a dizer, bom, é certo, o diabo ainda não veio, mas pode ser que ainda venha. Porque, de facto, isso é passar ao lado daquilo que deve ser o exercício mobilizador de uma oposição, que é construir uma alternativa convincente. Essa conversa de que o diabo não veio na economia, mas pode ser que ainda venha nos serviços públicos, parece que não é uma estratégia muito acertada. Pois é verdade que o Partido Socialista está numa posição em que pode falar para a sua esquerda e também para o eleitorado Como mais se viu hoje, aprovou a lei de base da saúde à esquerda e as leis laborais à direita. Mas isso sempre correspondeu à identidade do Partido Socialista. O que foi uma análise errada foi a análise que vimos a direita fazer durante muito tempo, segundo a qual isto agora eram as esquerdas unidas e o Partido Socialista tinha ficado refém dos partidos à sua esquerda. O Partido Socialista estabeleceu acordos construtivos com os partidos à sua esquerda. O programa eleitoral que executou é essencialmente o seu programa, com o contributo que os partidos à esquerda deram, e encontrou aquilo que é um equilíbrio importante e positivo e necessário para o país, que é a chave do sucesso deste governo, que é o equilíbrio entre a devolução dos rendimentos, o combate à pobreza e às desigualdades e também o investimento nos serviços públicos e a ideia das contas certas, porque isso nos permitiu cumprir as regras europeias e sem isso, muito daquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos não teria sido possível. Que isso seja e desfazer uma ideia que as pessoas tinham sobre o Partido Socialista. Bom, que é uma ideia que também me parece muito construída, mas em todo o caso que isso seja particularmente reconhecido pelo eleitorado mais central, parece-me perfeitamente. Qual é o papel de Mário Centeno em todo esse processo? Não, é coisa importante. O ministro Mário Centeno, já aqui foi referido, é um dos ministros mais, se não mesmo o ministro mais popular do governo e não há dúvida que uma parte importante dos sucessos que o governo alcançou dizem respeito à gestão das contas públicas e uma parte também do prestígio internacional que o país teve nos últimos anos. E por falar nisso, e será que António Costa pode contar com ele ou esta história de poder candidatar-se ao FMI é para levar a sério? Bom, vamos ver, enfim. Eu aí não tenho nada a acrescentar em relação ao que disse o Primeiro-Ministro António Costa. Disse que isso era uma hipótese de que se falava, não era um objetivo que o governo português prosseguisse. Vamos ver. Eu acho é que é importante que o simples facto do nome do Ministro Mário Centeno ser falado para a liderança do FMI é um sinal claro do prestígio internacional de Portugal e da credibilidade que nós adquirimos na gestão económica e na gestão orçamental. Mas há uma coisa que eu gostava ainda de dizer a propósito da questão das sondagens e que é o seguinte, eu estou convencido que para lá das sondagens o resultado das europeias, os 21,9 que o PSD teve e os 6,2 que teve o CDS, podem ter provocado aqui um clique na percepção dos portugueses em relação ao desempenho das lideranças da direita. A noção verdadeiramente de que com aquelas lideranças nenhum dos partidos da direita... Mas, por exemplo, no caso do PSD, como dizia o Fernando Rosas, pode até radicalizar ainda mais o partido, porque na mudança de liderança... Pois não sei, enfim, isso dependerá dos militantes do PSD e a forma de reagir a esta situação. Para já, o que vemos é uma grande dificuldade
do PSD em acertar o passo e em encontrar-se com o país. É verdade que este tumulto interno a propósito da construção das listas não ajuda. Eu acho que esta renovação, como está feita dos cabeças de lista, a renovação em princípio é sempre boa, mas quando na liderança das listas se vê uma coleção de ilustres desconhecidos, ou de desconhecidos que, pela simples razão de que não há uma razão forte para os portugueses os conhecerem, significa também que o partido, querendo fazer renovação, não encontrou figuras prestigiadas na sociedade portuguesa para liderar as suas listas e, portanto, acaba por ter aqui uma coleção um pouco desgarrada, a meu ver, de candidatos desconhecidos, o que não promete também grandes coisas para a campanha eleitoral. Fernando Rosas disse há pouco que era bom que o PS não tivesse maioria absoluta para que continuasse, para que esta solução se prolongasse, mas não estão esgotadas as matérias sobre as quais poderia haver acordo entre o Bloco, o PC e o As matérias sobre as quais pode haver acordo à esquerda depende da correlação de forças que destas eleições sair entre os vários partidos que compõem essa área política. Eu queria dizer o seguinte. Eu acho que não houve uma boa compatibilidade entre o equilíbrio orçamental e o investimento público. E acho que a obsessão por atingir um déficit de acordo com o critério do Tratado Orçamental Europeu provocou um investimento público simultaneamente tardio e insuficiente. Houve investimento público, algum, mas foi tardio. E eu acho que foi insuficiente, sobretudo para os setores fundamentais dos serviços públicos, como a saúde e a educação. Não houve, não é como a direita diz, não houve nada. Houve, mas foi tardio e pouco. E insuficiente. E podia ter havido mais com outra política orçamental. Não estou de acordo com a opção. Não é não ter contas certas, porque diz, contas certas, parece que os outros querem as contas erradas, não é? Não. Mesmo respeitando o Tratado Orçamental Europeu, houve a tentativa de ceder aquilo que são as regras do próprio Tratado Orçamental Europeu para obter um déficit que o ministro Centeno pudesse mostrar aos seus colegas lá do Eurogrupo. E não é por acaso que o estão a convidar para o FMI, não é? E nós sabemos o que é que foi o FMI. E, portanto, isso tem coerência com algumas das ideias que ele aqui defendeu como Ministro das Finanças. Portanto, o investimento público não existe por causa do Estado salarial. O Estado salarial, pelo contrário, a política que se seguiu de reforçar e melhorar o rendimento das pessoas através de um salário mínimo mais alto, através da devolução de pensões, através de algum alívio da carga fiscal, contribuiu decisivamente para a reanimação da economia. Porque a direita tem uma coisa muito particular, é que se esqueceu do Keynes, não é? Esqueceu-se do multiplicador, esqueceu-se do efeito multiplicador da procura numa economia interna. E isso foi importantíssimo para reanimar a economia. Importantíssimo. Portanto, essa questão de que é preciso roubar os salários para haver investimento e para haver desenvolvimento, é uma visão absolutamente ultrapassada, não é verdade. É preciso que, quer dizer, a combinação do investimento com a redistribuição do rendimento é altamente benéfica para a economia e foi benéfica para a economia nesta experiência do acordo parlamentar à esquerda. Eu só queria dizer o seguinte, faz-me alguma impressão este Partido Socialista que aprova uma lei de bases à esquerda e vai depois, nas leis do trabalho, fazer o que os patrões querem. Em matéria de lei laboral. Bem sei que o Ministro do Trabalho se esforçou imenso para dizer não, mas atenção, da herança que ficou do período da austeridade, aquilo em que menos se tocou foi na legislação laboral. Foi na legislação laboral. E a legislação laboral tem a importância que tem para os direitos de trabalho, para tudo isso. É possível mudar isso? Eu acho que é. Depende agora da relação de forças. É por isso que, de um ponto de vista estritamente do funcionamento eu desejo a todos os meus colegas as melhores felicidades políticas e eleitorais, mas quer dizer, do ponto de vista estritamente do funcionamento de um acordo à esquerda, é bom que não haja maioria absoluta de ninguém. E é bom que isso permita continuar a discutir e a entendermos à esquerda sobre o futuro. Porque
eu permite-me pôr só uma seguinte objeção, que é, na Europa tem que se governar à esquerda ou à direita. Governar à esquerda e à direita é uma coisa muito complicada. Mas é o que o PS tem feito. Pois, porque sei eu, é o que o PS tem feito, não é? Mas quer dizer, é porque as respostas têm que ter uma coerência global. E há respostas mais à esquerda e respostas mais à direita. E tentar fazer Por isso é que esta queda da direita, por isso é que esta queda da direita pode ser preocupante, porque de facto não se estabelece em Portugal um modelo alternativo ou um modelo à esquerda, porque o PS, entretanto, consegue penetrar em todas as áreas. Bom, o PS tenta fazer uma política... Partido de charneira. O PS tenta fazer uma política charneira ao centro e à esquerda e à direita e tal. Eu acho que isso não vai resolver alguns dos problemas fundamentais, porque as respostas sendo variadas, obedecem a modelos de concepção e de resposta social, societária, e nesse sentido acho que este zigue-zague não é... Mas sabe que este zigue-zague é uma coisa que se corrige com os resultados eleitorais, quer dizer, não... o que é preciso as pessoas votarem bem, não é? Paulo Rangel, o que não tem nada a ver com as sondagens e desmenta até as próprias sondagens é a contestação social que não tem abrandado. Temos visto, no fundo, a grande oposição que se tem feito ao governo, mais do que no Parlamento, tem sido feita nas ruas por sindicatos, ordens, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, o sindicato dos motoristas de matérias perigosas. Como é que justifica este movimento e esta contestação, sendo que dentro desta contestação começam a aparecer movimentos novos, como este sindicato dos motoristas, é um sindicato recente, tem um ano, e obriga a CGTP a tomar posições também mais duras? Bom, repare, eu acho que isto tem... nós temos aqui eu penso que há aqui duas causas concorrentes. Uma tem a ver com os serviços públicos, onde eu acho que uma parte importante da luta sindical e do protesto social que tem ocorrido resulta mais das condições de trabalho até do que propriamente de uma questão puramente salarial. Não estou a dizer que não estejam lá também reivindicações salariais relevantes, mas eu penso que o que as pessoas percebem é que se degradaram imensos serviços públicos. Houve este total desistir e abandonar por causa dessa opção que era preciso fazer para cumprir as regras europeias em matéria de contas públicas. Era preciso fazer uma opção e a opção foi descurar por completo os serviços públicos. Porque na saúde, por exemplo, temos o bastonário da Ordem dos Médicos e o bastonário das enfermeiras do mesmo lado. Está muito ligado, não apenas, digo eu, a uma reivindicação de estatuto salarial, mas a condições de trabalho. Depois, há uma segunda área, que é uma área até mais privada, é o caso aí dos combustíveis, que tem muito a ver também com uma coisa que é, o governo optou por governar muito só para a função pública, esquecendo em grande parte a área privada. E, portanto, isso também criou aí um alfobre de contestação. Agora, não há dúvida que a contestação... Usando aqui um exemplo, por exemplo, Rui Rio e a Assunção Cristas, quando foram confrontados aqui na TVI com o horário das 75 horas, pretendiam acabar com o horário das 75 horas na função pública, também não foram capazes de defender esses trabalhadores privados que trabalham 40 horas. Embora tenham criticado a medida quando ela foi aprovada. Eu para mim não compreendo, não compreendo um país em que há um salário mínimo para os funcionários públicos e um salário mínimo para os outros. Em que há um horário para os funcionários públicos e um horário para os outros. Isto eu não compreendo. E acho que é uma discriminação inaceitável, portanto, do meu ponto de vista. Injusta, e que devia ser objeto... Aí eu acho que o PSD e o CDS deviam tomar essa bandeira. Foi um erro, claro, recuar das 40 horas para as 35 e, em particular, recuar no setor da saúde. Parte do caos está explicado por esse fator. Mas é que nenhum dos dirigentes da direita quer voltar a... O que eu estou a dizer... Não, o problema... Sabe que ouviu-os aqui dizer isso. Mas sabe qual é a questão? O problema é que depois de feitas certas regressões é muito difícil voltar a pô-las em prática. Essa é que é a questão. E, portanto, o problema aqui, repare que eles criticaram quando foi a abolição, houve essa crítica. Agora, a reintrodução é algo que é muito mais difícil. Aliás, é por ter consciência disso que isso não foi feito. As conquistas foram muito... conquistas sociais. O que eu estou a dizer é que as conquistas deviam ser para todos. Não é para um setor e não para os outros. Às vezes começam por uns e depois estão para os outros. O problema é que em Portugal não.
Portugal estão congeladas determinados privilégios na função pública e os privados são frequentemente esquecidos. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, portanto, temos aqui também esta discriminação. Portanto, a concorrência destas duas coisas eu acho que dá origem a este protesto social, que há uma grande insatisfação, e que não há, repare, portanto, sinceramente, aquilo que eu digo é preciso saber, ela tem de facto novas formas, escapou à CGTP e por isso é que ela está a manifestar, porque a CGTP, como está muito ligada ao PCP, tinha tentado controlar essa onda de contestação social, foi preciso contorná-la por fora, agora é evidente que ela não está ainda transformada, digamos, não está a ser aproveitada necessariamente em termos políticos, isso é outra questão. Fernando Rosa, como é que vê estas novas formas de contestação, estes sindicatos novos? Eu queria dizer, há aqui, nós só podemos analisar e julgar da razão ou desrazão destas reivindicações analisando-as bastante em concreto. Não vamos ter muito tempo para isso. Mas são, quer no caso dos enfermeiros, quer no caso dos camionistas, não só de matérias perigosas, agora já são mas são os outros todos das mercadorias em geral. As reivindicações que eles apresentam são absolutamente justas, do meu ponto de vista, e a ANTRAN, a Associação Patronal, é que está a violar o protocolo de uma forma absolutamente clara. Agora, há de facto um fenómeno novo no sindicalismo, e eu não creio que seja um fenómeno positivo, que há um recuo no sindicalismo que consiste na emergência de sindicatos profissionais, em prejuízo dos sindicatos que se chamavam sindicatos de classe no seu conjunto. Por exemplo, nos ferroviários aparece o sindicato dos motoristas, não é motoristas, dos condutores da ferrovia, que se separa do sindicato dos ferroviários em geral. Aqui nas mercadorias há os camionistas das mercadorias que se separam do sindicato dos motoristas pesados na saúde. Quer dizer, há uma tendência que eu diria recessiva para voltar aos sindicatos de profissão, sobretudo como os pilotos, não é? Dos transportes, que é os sindicatos dos quais depende o funcionamento do ramo, autonomizam-se para ter maior poder negocial. Ou seja, retiram ao sindicato da classe a força que podia dar o seu setor em particular. E isso para o sindicalismo não é bom. Mas o sindicalismo tem responsabilidades por isso, porque descurou a especificidade dessas profissões, burocratizou-se em grande parte, e os sindicatos têm responsabilidade neste fenómeno que se está a dar, que é os pequenos setores sociais, que têm uma grande força negocial no controle de todo o setor, autonomizam-se e os outros perdem o poder negocial. Se está tudo tão bem, como é que justifica toda esta contestação? Porque as greves são muitas e há quem diga até que são maior o número de greves hoje do que no tempo da Troika. Ninguém diz que está tudo bem. O que diz é que está melhor do que estava, bastante melhor para a vida de Portugal e dos portugueses. Uma nota prévia, primeiro para dizer, não é exato que exista um salário mínimo para o setor público e um salário mínimo para o setor privado. Acho que é assim que só existe um único salário mínimo nacional, estabelecido na sequência de concertação social, mas isso não impede os empregadores de pagarem mais. E o Estado entende que pode pagar mais aos seus trabalhadores menos qualificados. Faz com que haja 2 salários mínimos. Não há 2 salários mínimos. O Estado assume a sua responsabilidade de empregador e entende que pode pagar mais. E compreende que existam setores económicos onde exista uma dificuldade que leva a muito injusto, por acordo de um outro valor do salário mínimo. Há portugueses de primeira e de segunda. Em segundo lugar, é verdade que existem novas formas de organização da contestação social, tem várias dimensões. Já aqui foi referido a questão de ações sindicais menos enquadradas, diríamos assim, porque desligadas das tradicionais centrais sindicais, mas também um ativismo quase sindical da parte das ordens profissionais, que já aqui discutimos e que me parece francamente negativo, porque extravasa aquilo que é a competência legal confiada às ordens profissionais. Em relação às ordens? E é um problema que justifica... Mas são 2 ordens, é a ordem dos enfermeiros e a ordem dos médicos também. São exatamente 2 ordens profissionais que assumem um tipo de intervenção que, em muitos aspectos, assume uma natureza quase sindical. Mas sabe já no passado, aliás, intervieram
no Isso apoio tem uma razão de ser. à convocação greves. de greves. Enfim, julgo que isso não cabe nas funções Mas sabe o que é que cabe nas que estão funções? confiadas às ordens profissionais. Não cabe. Eu vou explicar onde é que É cabe. proibido legalmente. É que o problema, ó Pedro Pereira, qual é o problema? O problema é que, como o que está em causa são as condições de trabalho gerais, não são as reivindicações puramente salariais. Não, mas é que não são só, são também, há muitas das reivindicações dessas greves são puramente salariais. Não são puramente salariais. São peço também desculpa. salariais. Mas as ordens e, portanto, intervêm. quando as ordens tomam posição nessa E devem matéria, tomar, estão fora e devem da sua área tomar, de aliás, não é nada de novo, tomaram sempre. A ordem dos médicos em particular. Quando o fizeram. Não concordo. Porque o que está aqui em causa é que, com a degradação dos serviços, as ordens, obviamente, que têm aí um papel a desempenhar e que não é um papel estritamente sindical. É um papel de garantir condições de trabalho que possam garantir que a profissão é exercida, digamos, de um modo minimamente proficiente. E, portanto, há uma ligação entre as duas coisas. Não é por acaso que as ordens surgem. É porque justamente o tipo de problemas que existem não é apenas de reivindicação salarial. É que a forma como, em particular, o setor da saúde foi tratado por este governo teve consequências tremendas no exercício da profissão enquanto tal. E não propriamente salarial. Está-lhes vedado o exercício de funções de natureza sindical. Isso sindical, mas não está vedado. Não está vedado. Em muitas situações concretas. Os enfermeiros, isso é claríssimo, quer dizer. Não é. Foram eles que organizaram as greves, mesmo a parte delas foram eles. Até porque os enfermeiros têm um caderno reivindicativo muito salarial, não é? Também tem um caderno salarial. Por níveis de trabalho, a reforma aos 57 anos e outras coisas. E, portanto, são reivindicações tipicamente sindicais, salariais. E a Ordem meteu-se nisso para efeitos de exploração política. Mais nada. Aliás, a Ordem é dirigida por uma senhora que foi dirigente do PSD e nem sequer escondeu essa sua simpatia política. Isso não é assim. Mas ainda que fosse, qual é o problema? Os sindicalistas do PCP, ou do PS, ou os poucos que há do Bloco, porque o Bloco não tem grandes trabalhadores. Não é? É uma classe intelectual. O Bloco é só o Melo e a CUF. Intelectual. Mas aqui não estamos a falar de sindicalistas. Não, mas estou a dizer. Mas se tiver... É uma ordem profissional que resolve fazer... Não tem nenhum problema, nem tem nenhum problema, desculpa, eu bastonário da ordem. Até da ordem de filo deontológico da profissão. O António Arnaud foi bastonário da ordem dos advogados e era socialista, portanto, agora um bastonário de uma ordem... Mas não fazia sindicalismo. Mas não fazia sindicalismo. Bom, não sei... A ordem dos médicos tem uma longa tradição até agora, de autolimitação à defesa do estatuto deontológico da profissão. Está enganado. Se olhar, repara, os bastonários da Ordem dos Médicos foram sempre altamente interventivos, muito mais de qualquer sindicato de médicos. Mas interventivos do ponto de vista não só. Não. Já houve outros casos de intervenção em greves, particularmente em 2012. Mas não é só greves. Tem reivindicações mais graves. Mas não é só nessa altura. Antes disso, muito antes. O bastonário da Ordem dos Médicos em Portugal teve sempre um papel enorme. Muito grande, foi sempre muito interventivo. Mas concorda com essa posição? Não discordo, porque eu estava a dizer, depende muito, aqui estamos em casos de fronteira, onde acaba o estatuto propriamente de trabalho que poderia ser acantonado nos sindicatos e um conjunto de condições de exercício da profissão que são fundamentais para que ela seja exercida de um modo aceitável ou razoável. E, portanto, há uma grande comunicação entre os dois, portanto eu não estou... Não, isto quer dizer, o que acontece é que há um determinado mundo, que é o mundo do século XX, que está ultrapassado. Portanto, isso não vale a pena ter ilusões sobre isso. Em relação ao sindicalismo. Em relação ao sindicalismo, mas atenção, isso não significa, como aliás se vê, que não haja novos movimentos sindicais. Não é disso que se trata, porque nos sindicatos existe um princípio que é o da liberdade de associação sindical. Quem quiser associar-se a um sindicato, associa-se. Quem não quiser, não se associa. Claro. Com as ordens profissionais isso não acontece. Pois não. E, portanto, uma pessoa é obrigada a inscrever-se numa ordem profissional, mas tem a pagar uma cota para essa ordem profissional. Mas tem liberdade. Depois pode ver essa ordem profissional a ter uma intervenção política ou sindical que não subscreve. Pedro Pereira, o que acontece é que... Mas nas ordens também há liberdade de eleição. Mas as ordens profissionais têm eleições livres, internas, para os seus órgãos.
E os bastonários apresentam programas. Mas não para exercerem Mas apresentam competências programas. que não são permitidas. Mas enfim, por lei. o que eu lhe digo é o seguinte, Para Pedro terminar. Pereira conseguiu transformar o protesto profundo que há e descontentamento com o Governo num problema jurídico, como aliás ele sempre procura transformar todos os problemas políticos em problemas jurídicos, entre a delimitação das competências das ordens e dos sindicatos. É mais uma habilidade para disfarçar o mal-estar social. Não é um problema jurídico e eles, em muitas coisas, os enfermeiros têm razão na reivindicação que fazem. Agora, que tem havido, da parte das ordens politicamente instrumentalizadas por gente do PSD, isso tem havido, claro, Bom, aproveitamento. e assim chegamos ao fim da prova 19. Boa noite e até para a semana.